Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre estatística. Essa é a terceira parte da série. E nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar o conceito de medidas de tendência central. Então, primeiro a gente vai entender o conceito, tá? Então, o que significa uma medida de tendência central? São medidas que caracterizam um conjunto de valores e recebe esse nome porque a gente considera o termo que fica no meio do conjunto. Então, a gente vai sempre olhar para o cara que fica no centro da história. Então, são medidas de tendência central. A gente tem, no caso, três ideias de tendência central. Então, a gente tem a média, tá? No caso, a média ela se caracteriza como sendo uma média aritmética, pode ser uma média ponderada, pode ser uma média geométrica ou pode ser uma média harmônica. Também a gente tem a moda e a mediana. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre todos esses conceitos relacionados à tendência central. Então, a gente vai começar trabalhando, entendendo melhor o conceito de média aritmética. Então, uma média aritmética nada mais é do que você pegar a soma de diversos valores, tá? E dividir pela quantidade que tem. Então, por exemplo, se eu tenho três notas e eu quero fazer uma média aritmética, eu somo as três e divido por 3. É isso que está aqui explícito na fórmula, né? Então, o símbolo, né, é esse x barra aqui, onde eu vou ter sempre a soma de cada valor dividido pelo total. Então, aqui eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais x4 até o final xn. Então, com n valores, eu vou fazer a média e dividir isso tudo por n. Isso é a minha média aritmética. Lembrando, né, galera, a gente vai trabalhar esse conceito em algumas questões relacionadas também ao Enem. Por exemplo, considere as notas de um aluno, tá? Então aqui a gente tem 4 bimestres. Cada bimestre ele tem aqui a sua nota. Então no primeiro período ele tirou 3,5, no segundo período ele tirou 7,5, no terceiro período ele tirou 9 e por fim aqui ele tirou 6. Então eu quero fazer a média aritmética das notas desse aluno. Então nesse caso, o que eu tenho que fazer é apenas somar as 4 notas e dividir isso tudo por 4. Então, percebam que aqui eu vou ter a média 6,5. Beleza? Se for, no caso, uma escola que a média é 6, né? A média é 60, então ele estaria aprovado. Se fosse uma escola que fosse a média 70, né? Ele já estaria em recuperação ou reprovado, dependendo da situação. Média ponderada. Então, esse nome ponderada aqui relaciona-se com o termo de peso, né? No caso, o peso aqui é atribuído como um grau de importância, tá? Então, aqui é o seguinte, o conceito é bem simples. Eu vou pegar, dado um conjunto de valores, x1, x2, x3 até xn, cada valor ele está relacionado a um peso, tá? Então, por exemplo, o x1 ele está com um peso que eu vou chamar de P1. O x2 está com um peso que eu vou chamar de P2. E por aí vai até o último, né, que é o xn, que ele vai se relacionar com o peso Pn. Então, como é que eu faço essa média, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar, então, a nota, né, o valor de x e multiplicar pelo peso. Então, aqui eu tenho a nota 1 vezes o peso 1. Depois, a nota 2 vezes o peso 2. A nota 3 vezes o peso 3. Eu faço esse produto, né, somo os valores e vou dividir isso por quem? Pela soma dos pesos, tá? Isso é muito utilizado, né, em questões onde você está trabalhando com, por exemplo, você vai fazer um vestibular, então, dependendo do seu curso que você pretende fazer, certas disciplinas têm um peso maior do que outras. Então, por exemplo, você quer fazer medicina. Então, se você quer fazer medicina, quais são as matérias que têm maior peso, maior significado? Seriam as de química, as de biologia e a redação, que é de todo mundo, né? Então, essas disciplinas, elas têm um peso maior, ou seja, elas vão influenciar na sua nota com maior relevância. Então, é nesse tipo de cálculo que trabalha a média ponderada. Então, por exemplo, aqui, ó,
Considerando a tabela anterior, aquela mesma tabela das notas, como é que a gente vai fazer essa média pegando os pesos, né? Então, suponha que cada bimestre os pesos vão ser esses aqui, ó. O primeiro bimestre vai ser peso 1, o segundo vai ser peso 2, o terceiro peso 3 e, por fim, o quarto período vai ser o peso 4, tá? Então, nesse caso aqui, qual seria a interpretação, né? Que o último bimestre, né, o quarto bimestre, é o que tem o maior significado, a maior relevância. Então, nesse caso, o peso dele é maior, tá? Então, o valor do peso é dado pela relevância do que eu quero. Então, nesse caso, como é que a gente fazia o cálculo aqui da média ponderada? Vou pegar, então, a nota que ele tirou no bimestre e multiplicar pelo peso. Então, no primeiro bimestre, ele tinha tirado 3,5, então eu multiplico pelo peso dela, que é 1. No segundo bimestre, ele tirou 7,5 e o peso dela é 2. O terceiro bimestre, ele tirou 9 e o peso é 3. E por fim, no último bimestre, ele tirou nota 6 e eu multipliquei isso por 4. Faço o cálculo, né? Multiplico 3,5 vezes 1, 7,5 vezes 2, né? 9 vezes 3 e 6 vezes 4, né? Eu vou ter 4 valores, somo os 4 e vou dividir isso pela soma dos pesos, né? Então, os pesos é 1, 2, 3 e 4. Então, fazendo essa conta, eu vou ter, então, que a nota dele, né? A média geral é 6,95. Agora, a média geométrica. Qual é o conceito da média geométrica, né? Então, nesse caso, você vai tirar a raiz enésima do produto dos valores. Então, aqui eu multiplico cada valor, né? Então, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 até o xn. Depois, eu tiro a raiz enésima desse produto, tá? Então, por exemplo, calcule a média geométrica desses números aqui, ó, 1, 2 e 4. Então, eu tenho quantos termos? Eu tenho 3 termos, tá? Então, nesse caso, vai ser uma raiz cúbica. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui, né? Eu multiplico todo mundo e aí eu tiro a raiz cúbica. No caso, 1 vezes 2 vezes 4 vai me dar 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, a média geométrica aqui é 2. Professor, se tiver mais números, então o valor aqui da potência da raiz muda, né? Sim. Então, por exemplo, se eu tivesse 4 números, né? Se fosse 1, 2, 4 e, vamos supor, 6. Então, aqui eu tinha 4 termos. Então, nesse caso, ia ser raiz quarta, tá? E aí você multiplicaria. No caso aqui, ia dar 4, 8 vezes 4, 48, né? 8 vezes 6, 48 aqui. Raiz quarta de 48. E aí eu fazia o cálculo, tá? Então, dependendo da quantidade, o valor aqui do índice da raiz ele vai sofrer alterações, tá? Bom, e agora a média harmônica. Essa média harmônica ela é pouco vista, né, nos cursos de ensino médio tradicionais, mas aqui a gente dá esse destaque também, porque ela é utilizada em questões onde a gente vai trabalhar com grandezas que são inversamente proporcionais. Lembrando o conceito de grandeza inversamente, que a gente viu isso lá em matemática básica, tá? Em matemática 1 também. O que é uma grandeza inversa? É quando você tem duas coisas, né? Duas variáveis, onde uma variável aumenta e a outra vai diminuir da mesma forma. Então aqui a gente tem essa formatação, tá? De resolução. Então, o que é a média harmônica aqui? Vai ser o inverso da média aritmética. Então, a média aritmética, a gente fazia o seguinte, né? Vou só relembrar aqui, ó. Eu pegava x1 mais x2 mais x3, né? Até o último valor aqui, ó, xn, e dividia tudo por n, não é isso? Isso era a média aritmética simples. O que é a média harmônica? Eu vou fazer o quê? Vou fazer o inverso disso. Então, eu vou pegar, então, partindo do total de números, né? Então, eu vou pegar o total de valores e vou dividir pelo inverso de cada termo. Lembrando aqui o conceito de inverso, né? Então, por exemplo, ó, só relembrar. Eu tenho, por exemplo, o número 2. Quem é o inverso de 2? É menos 2? Não, tá? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Eu tenho 4. Quem é o inverso de 4? É 1 sobre 4. Beleza, galera? Então, o inverso de qualquer número é sempre 1
dividido por esse número, tá? Então, aqui nesse caso, pegando essa ideia, eu vou fazer o seguinte, né? Então, eu vou pegar o total de valores, como eu falei, e vou dividir isso pelos inversos de cada termo. Então, x1, o inverso de x1 é quem? É 1 sobre x1. Mais o inverso de x2 é quem? É 1 sobre x2. E por aí vai até o último termo, né? Que é o xn, e aí eu vou pegar e inverter. O inverso de xn é 1 sobre xn. Então a gente faz o cálculo, aqui a gente vai envolver o conceito de MMC, né? Que a gente vai ter frações. Não se preocupem porque a gente vai trabalhar essa teoria aqui em algumas questões em outros vídeos, tá? E agora a gente vai trabalhar a ideia de mediana. O que é uma mediana? A mediana se divide em duas situações. Então, se a quantidade de valores for par, né, a gente faz a média aritmética simples dos dois termos centrais. Se a quantidade de valores for ímpar, então a solução, a resposta já vai ser dada, vai ser o termo que fica no meio. Vamos traduzir isso daqui, tá? Detalhe. A gente tem que colocar os valores primeiro em ordem crescente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na hora de calcular a mediana é colocar os valores em ordem crescente, começando do menor até chegar no maior. E aí a gente faz as devidas situações aqui, a gente verifica as situações, né? Então, vamos lá. A moda. Então, a moda é o seguinte, e a moda, como já está bem explícito aqui, ele é o termo que mais se repete na amostra, tá? Então, aqui não tem muito mistério. Eu vou só voltar aqui para explicar um pouco esse conceito de mediana, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui um de novo, tá? Que isso pode acontecer, tá? 2, 3 e 4. Pronto. Aqui eu já coloquei em ordem, tá? Mas ele poderia ficar embaralhado. Como é que a gente faz aqui a mediana? Então, seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já coloquei em ordem, tá tudo certo. Agora eu vou verificar a quantidade de números que tem. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? Então aqui a gente tem 5 números, tá? Professor, pega o repetido? Sim, você pega o repetido sim. Então aqui a gente tem 5 termos. Aí agora a gente vai trabalhar em qual das duas situações ele se encaixa. Então nesse caso aqui, se foi 5, então nesse caso é uma quantidade de valor ímpar. Então o que isso quer dizer? Que a resposta já está dada. A resposta é o número que fica no meio. Nesse caso aqui, o número que fica no meio é o 2. Então a mediana é 2. Finalizou a ideia. Vamos pegar agora um outro caso. Vou pegar aqui, ó, 2, 3 e vou colocar aqui 7. Então aqui nesse caso eu tenho quantos valores? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 4 números. 4 é uma quantidade par, tá? Então nesse caso vai ter dois números que ficam no meio. Então os dois caras que ficam no meio, no caso aqui é o 3 e o 3, tá? Então o que eu faço com esses dois caras? Eu faço a média simples, tá? O que é a média simples? É somar os dois e dividir por 2. Então aqui nesse caso eu vou ter 6 para 2 e aqui vai dar 3. Então essa seria a mediana nesse tipo de situação, tá? Então era isso que eu queria colocar aqui no conceito de mediana, tá? E a moda não tem muito o que fazer, como eu falei antes, né? É o número que mais se repete na amostra. A gente também vai trabalhar isso em algumas questões, já tem inclusive algumas questões passando aí no card. Então é isso que eu queria falar, tá, galera? Dúvidas é só entrar em contato. O vídeo seguinte, né, vai ser o vídeo fechamento desse conceito de estatística para o ensino médio, né? Vai ser a ideia de medidas de desvio, tá? Desvio padrão e desvio médio. Então, agora a gente viu tendência central. Então, no vídeo seguinte, a gente vai trabalhar o conceito de desvio e variância. Era isso, obrigado e até a próxima.